Certo até aqui, pessoal? É bastante teoria só. Aí eu vou terminar na semana 3. Beleza? Bora lá então. Semana 3 ele vai falar dessas estruturas encadeadas, porque é, a gente falou um pouco, porque aí faz sentido porque que é estrutura de dados, né? Dessas estruturas aí, ele fala de uma maneira linear, né? Então, a estrutura de dados da lista linear é na qual o elemento é precedido por um elemento, ou seja, tem um elemento antes e um elemento depois, com exceção do primeiro, né? O primeiro não vai ter nada antes dele, ele é o primeiro, né? E o último também não tem sucessor. Tem duas exceções ainda. Então isso gera uma ordem, né, que pode ser uma ordem de inclusão. Então, tanto a estrutura pilha e fila, elas são lineares, porque a pilha de prato eu coloco, né, linearmente, e se você pensar numa fila, tanto de banco, de hospital, de atendimento que seja, ela é de maneira linear. E aí, o vetor, no caso aqui, falando do tempo de acesso, ele pode ser constante no caso aí, né? Que ele até fala aí que o tempo de acesso vai ser esse O log de n, né? Onde você tem uma busca binária, que a gente estudou também no bimestre passado, né? O que ele vai fazer? Se ele tem que buscar o 23, ele pega o meio dessa, desse vetor, já falando nos nomes que eles usam, né? Vai pegar no meio aqui, ó, que é o quarto elemento, no caso, ó, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 elementos. A mediana, o meio dele, é o 33. Então, ele chega aqui e pergunta: o elemento do meio é o 23? Ele vai falar: não. Busca onde que ele pode estar para trás, porque está ordenado. Então, se aqui é 33, ele vai ter que procurar para trás. Então, é uma busca que seria mais rápida aqui em binária quando você tem o vetor ordenado, né? E aí ele vai chegar, quebrar isso aqui ao meio de novo, vai perguntar para o 22, né? É 23? Ele vai falar, não, deve estar na metade em diante. E assim por diante, né? Que a gente estudou também, acho que foi igual algoritmos lá na busca binária, onde ele quebrava ao meio os dados e ia pesquisando um por um, né? Quais as desvantagens desse negócio, né, que ele falou? É que você precisa alocar espaço para todos os elementos de uma só vez. Caso falte algum espaço, é oneroso você ficar movendo todos os elementos para uma nova posição de memória, né? Então, sei lá, você pediu para a memória RAM 10 elementos, você precisa de 12, né? Isso pode ser que você não vá caber naquele espaço físico, aí você vai ter que mexer nos 10 elementos para outro lugar da memória lá e colocar mais dois, no caso, né? E para manter a ordem, talvez seja necessário muito deslocamento em memória, né? Outro nome que ele dá também para vetor é um tal de array, tá? Tem um outro nome aqui na semana 4 que ele vai falar, semana que vem eu falo. Ele falou um outro nome, estou tentando lembrar, não consigo. Que ele falou que quando fala em vetor, em array e também no outro nome ele falou agora, na semana 4. Não sou capaz de lembrar, que é a mesma coisa que vetor. Então, quando você tem o vetor ordenado, né, você precisa deslocar vários elementos para manter esse vetor ordenado após inserção ou remoção. Então, ele vai ter que ficar mexendo nesses dados para lá e para cá para resolver eles. Diga aí, cara. Tranquilo. Então, ó, ele deu até exemplo aqui, ó. Quero colocar o elemento 27. Então, você tem o 33, 35, 37, 45, 53, 55. Eu tenho que pegar esses caras aqui, ó, e jogar todo mundo aqui para a direita para colocar o 27 aqui entre o 25 e o 33. Eu teria que mexer em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados, né? Eu quero tirar o 22.
Se eu quero tirar o 22, eu tenho que deslocar o 23, o 25, o 33, todo mundo aqui, ó, uma posição para a esquerda, né? Então isso é, é como se fosse uma fila de banco, né? Se eu arranco uma pessoa do meio da fila lá, todo mundo tem que se mexer para reajustar a fila, né? Pensando nisso, numa memória, né? A gente está falando é, em dados, né? Imagina o tempo que você não leva, você ficar fazendo isso aí toda hora, de ficar reorganizando os dados para lá e para cá, né? Embora a busca binária seja mais eficiente nesse caso. E aí, ele entrou com esse conceito de listas encadeadas, né? A lista linear, em que a ordem lógica dos elementos não é a mesma da ordem física, né? Essa é a lista encadeada. Como é uma lista linear, cada elemento tem um sucessor e um predecessor. Elementos estão espalhados na memória. Cada elemento precisa indicar em que endereço o seu sucessor pode ser encontrado, de modo a manter a ordem lógica. Então, é mais ou menos isso aqui. Dessa lista sequencial que a gente tem, eles fizeram o quê? Criaram uma lista encadeada, onde o 1 aponta para o 10, o 10 fala que é o próximo, é o 15. Onde está o 15? Sei lá, está em qualquer lugar da memória. O que eu preciso saber? O lugar que ele está na memória e só isso, né? Na verdade, o 10 tem que falar, ó, ele está lá na posição tal da memória. E aí vou lá e pego o valor dele. E aí o 15 joga pro 19. Então ele meio que fica tudo espalhado aqui pela memória. Isso resolveu o problema de eu criar uma lista sequencial, né? Com apontada, né? Só apontando para o próximo. Então, qual que é o problema disso, né? Para você encontrar um elemento na lista, você precisa percorrer todos os elementos predecessores de um em um. Então você tem que vir aqui. Eu preciso do 22, eu tenho que chegar no 1 e perguntar, né? Falar, quem é o próximo de você? Se você não é o 22, aí ele vai para o outro. E vai para o 15, vou para o 19, até eu chegar no 22. Né? A busca que se torna mais lenta nesse caso, né? De ser feita. Mas a colocação e remoção de dados ela é mais ágil, né? Como ele mesmo falou lá, vai depender do que você está precisando no seu programa, né? Se incluir e retirar dados, isso aqui fica mais rápido se você fizer desse jeito. Né? Então aí, essa busca binária ela não é mais necessária e nem tem como, né? Como que você vai ficar fazendo, mesmo que esteja ordenado lá, você tem que ficar vendo, não dá para você ir lá no meio, é um apontando para o outro, eles estão espalhados pela memória, né? Busca por uma chave pode exigir a comparação com todos os elementos, né? O que eu falei aqui, né? Pô, se eu quero 22, eu não sei se ele é metade, onde que ele está, porque está espalhado, não é mais sequencial como antes. Né? As vantagens é que o número de elementos pode aumentar e diminuir durante a execução. Então, tanto faz aqui, eu não preciso mais definir aqui, sei lá, que eu preciso de 10 elementos aqui para colocar 10 caixas vazias. Tanto faz, essas caixas podem estar espalhadas. É só eu saber para onde ele aponta, né? E se não aponta para lugar nenhum aqui, por exemplo, o 33 está apontando, né? Ele é o último. Acabou para ele. Ele é o último ali da minha lista sequencial, né? E não exige deslocamento de elementos, né? Aqui ele dá o exemplo, né? Onde você remove o 15 aqui, por exemplo. O 10 estava apontando para ele, então eu tiro o 15 e falo 10. Aponta agora para o 19. Então, para eu remover o 15, eu preciso saber para onde ele estava apontando. Está apontando para o 19? Tá. Então eu tenho que chegar lá no 10 e falar, ó, 10, não aponta mais para mim, aponta agora para o 19. Aí eu removo 15. Tem que funcionar assim o programa, né? Eu vou colocar o 21, no caso aqui entre o 19 e o 22, o 21 está numa posição nada a ver aqui, ó. Então eu tenho que chegar aqui no
entre o 19 e o 22, falar, ó, 19 não aponta mais para o 22, aponta para o 21 e o 21 vai apontar para o 22. E assim sucessivamente aqui, nessa 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 ordem aqui, né, encadeada. As pilhas com listas encadeadas, né? Como pilhas são estruturas lineares, a gente pode implementá-la como listas encadeadas também. Então, no caso que ele deu, né, os exemplos aqui das listas sequenciais, né, e no caso das encadeadas, simplesmente apontar, né, ó, uma para outra. Né? No caso, então aqui, 35, se eu coloquei a 10, né, ó, o 10 tem que apontar para o 35. Coloquei 94, 12, 45. 45 aponta para o 12, 12 para o 94, 94 para o 10, 90, o 10 para o 35. Se eu vou retirar, né, que seria o último elemento aqui, se eu vou retirar o 45, né, então no caso o 12 continua apontando para o 94, para o 10 e para o 35. Eu tiro o último elemento aqui da, da minha lista, né? Por isso que ele colocou aqui que são listas encadeadas. E no caso de lista sequencial, né, o 35 é o primeiro e último da fila, ele está apontando para ele mesmo, né? Se eu coloquei o 10, o 35 aponta para o 10. Se eu coloco o 94, 12 e 45, ele vai apontando para o 10, 94, 12 e 45, lá no último. E se eu vou tirar, eu tenho que tirar o primeiro aqui da fila, que é o 35. Se eu tiro o 35, ficou o 10 na frente e o 10 continua apontando para o 94, para o 12 e para o 45, né? E assim sucessivamente. É as duas versões aqui no caso, de pilha e fila, né? A pilha, no caso, são umas listas, eu posso fazer com listas encadeadas, do mesmo jeito. Aí ele fala da estrutura do nó, que contém os dados e o endereço do sucessor na lista. Né? Ele tem que conter esses dados do sucessor, eu preciso guardar ele, porque senão a gente não tem como ter essa noção. Né? E aí ele coloca, ó, com essa estrutura é possível iniciar o encadeamento. Né? Note que basta armazenarmos um único ponteiro, aquele que aponta para o início da estrutura. Como todas as operações ocorrem na cabeça da pilha, conseguiremos efetuar em tempo constante. Ele sempre pensa no tempo, né? Tem que ser constante. Aí ele coloca a interface pública sem alteração dessa classe stack aqui, né? Destrutor e o construtor, né? E a interna com as alterações, né? que ele fez aqui com alteração. Ele só altera a interna, a pública não. O construtor e o destrutor ele coloca ali o stack, né? Se a estrutura tem que ser nula, né? Começar com ela nula, no caso ali no construtor, né? E na, na no destrutor ele tem que pegar o último elemento lá, né? Esse temp ptr, né? O último ponteiro lá ele tem que armazenar, né? E apontar com esse tracinho, sinal de maior next agora. É a única diferença aqui no código que ele colocou lá para nós, né? Então, que muda, né, de um para o outro. E aí ele deleta o ponteiro temporário no caso aqui, né? Que ele faz o apontamento, né, na hora de apagar e passa esse temporário para o próximo, no caso. Né? Se está cheio ou vazio, ele vai ver aqui se a estrutura tiver vazia, né? É que ela está nula, quer dizer que ela está sem nenhum elemento, está vazia. Né? E se tiver cheia, né? Ele vai olhar aqui se está nesse bad alloc, né? Exception. Se dá um erro, né?
de memória, que foi o que ele explicou, né? Que se eu lotei tudo lá, tentei colocar, try, eu tentei colocar um novo elemento, né? Não conseguiu, então volta que tem uma exceção aqui. Eu não consigo. No caso, meu stack tá ele tá cheio, né? Não dá mais para colocar mais nada lá na minha memória. Bom, inserir elementos, ele vai tentar aqui, né, ó, colocar numa nova localidade, né, um novo elemento. Se não der também ele tem que falar que está lotado, né? E o pop é para tirar elementos, né? Aqui sempre pensando em segurar esse ponteiro temporário, né? E apontar ele para o novo aqui, ó, item type structure info, então ele tem que apontar para o outro a hora que ele retira, né? Aí ele deleta, retorna o item, né? Se ele não conseguir fazer nada disso aqui, ele vai falar que está vazio, né? Na hora de remover o elemento. E a fila como lista encadeada, que acho que é o último assunto que ele fala da semana 3, que é os dois ponteiros, o front e o rear, né, apontarão para o início e o final da fila, respectivamente. Então, a gente quer que as inserções e remoções aconteçam em tempo constante, né, que independa do número de elementos da estrutura. Então, a mesma coisa aí que ele coloca na estrutura do nó, agora ele coloca a frente e o final, né, da fila, né? E o construtor e o destrutor, ele vai zerar aqui no caso, né? Vai ver se está nulo no início. E o destrutor sempre apontando para um ponteiro temporário, né? Que eu preciso, como eu falei para vocês, precisa, antes de eu remover, né? Eu preciso falar para onde aquele cara estava apontando para ele apontar para o próximo, né? Tanto na pilha quanto na fila. Mesma coisa que ele vai tentar, se está lotado, o meu stack, né? Vai tentar colocar elementos. Se tiver lotado, vai dar uma exceção, né? E se tiver vazio, significa que lá na frente ele está nulo, né? Se tiver nulo, então está vazio. Se tiver tudo zerado, minha fila está vazia, né? Nesse caso aqui, esse bad alloc que ele coloca, que ele explicou na aula, é que você já lotou a memória, né? Não interessa mais a quantidade de elementos, porque eles estão espalhados pela memória. Importante, o que é complicado aqui é se você entupir a memória a ponto de não caber mais nada. Se não cabe mais nada, aí ele tem que dar um tratamento de erro aí, né? Ele tenta alocar, né? Se não conseguir, né? Então ele mostra a exceção aí. Para inserir elementos, né? Ele vai tentando colocar um novo item sempre no início da fila, né? Na frente, no caso, né? Se o final tiver vazio, né? Agora, caso contrário, né? Coloca para o próximo aqui. Ele vai ter que apontar para o próximo. E se nada der certo, ele tem que falar que também está lotado, ó, que é o último tratamento aqui desse programa. E para apagar, mesma coisa que a gente falou, tem que pôr um ponteiro temporário que vai apontar. Eu retiro aquele elemento e eu tenho que apontar para onde ele estava apontando. Na hora que eu retiro, eu falo, ó, você tem que pegar esse ponteiro temporário para onde ele estava apontando. Tem que tomar cuidado com isso. Se eu apagar o ponteiro junto, já era. Eu não sei para onde estava apontando, você perde o caminho da sua pilha, da sua fila. E aí seu programa fica com erro, no caso, né? Pessoal, eu acho que era isso que eu consegui aqui da semana 1, 2 e 3.